Olá, boa tarde. Começa mais uma edição, a última edição desta semana do Gazeta Entrevista, no Acre, 1h25. Seja bem-vindo a mais uma edição, um programa de entrevista feito especialmente para você. Nesse primeiro bloco, eu tenho um prazer de conversar com o deputado estadual Edivaldo Magalhães. Obrigado, Edivaldo, por ter aceitado o nosso convite, porque a Assembleia Legislativa essa semana deu o que falar, né? Foi um palanque de vários embates, teve até ameaça de briga, aquela confusão danada, tudo em torno desse processo envolvendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quais foram os erros que você destacaria por parte do Executivo que desrespeitaram o Parlamento? E claro que vocês, na condição da oposição, aproveitam para capitalizar esse cenário. Olha, a construção desse projeto que se transformou em lei, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que para o nosso público que acompanha, que é imenso essa entrevista, para entender, é como se fossem os trilhos sobre o qual você põe uma locomotiva. Os trilhos é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que diz como vai ser feito o orçamento. Do ano que vem. Do ano que vem. Portanto, para a Defensoria Pública ter um defensor público em cada município do Acre, que hoje atua mais em Rio Branco do que no interior, e o interior reclama muito, precisa ter orçamento para isso. Portanto, tem que ter mais dinheiro. Para o Tribunal de Justiça fazer com que todas as suas comarcas tenham um mínimo de infraestrutura para poder dar agilidade à Justiça, também precisa do orçamento. Ministério Público também? Ministério Público e assim sucessivamente. Então, a nossa discussão sobre a LDO foi uma discussão muito intensa e madura. Foram 60 dias e tal, de conversações daquilo que foi proposto inicialmente e do que foi pactuado na Assembleia. Combinado, inclusive, com essas instituições todas, né? Todas as instituições participaram em audiências públicas, em reuniões reservadas e públicas, portanto, específicas com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas, com a Defensoria Pública e com a própria Assembleia Legislativa. Ao final, se fez um pacto com o Poder Executivo participando intensamente dessa discussão, através da sua Secretaria de Planejamento, através da Secretaria da Fazenda. O texto que nós aprovamos foi pactuado, inclusive, com os técnicos do governo, que tiveram participação ativa. Inclusive o artigo mais polêmico deles, que é o artigo que diz assim, claramente como é que você reparte os recursos. Quanto que vai para o Tribunal de Justiça, Isso. Quanto que vai para o Legislativo e assim vai. A forma como você faz o cálculo, porque o percentual nós não mexemos. Ninguém aumentou o percentual de nenhum poder. Em crise você não pode aumentar o percentual de ninguém. Em crise você tem que manter as regras como elas são. Nós demos transparência para a conta. Isso incomodou o Executivo, foi? Nós perguntamos aos técnicos, como é que você distribui o bolo? Esse era assim, assim, assim. Então vamos fazer o seguinte, escreva o que você está dizendo que é. Eles escreveram, nós aprovamos o que os técnicos do governo recomendaram e disseram que faziam. Isso foi aprovado. E nós terminamos o semestre passado com o governador frequentando a Assembleia e comendo bolacha nos corredores, parabenizando os deputados porque aprovaram as suas leis, inclusive a LDO. A nossa surpresa qual foi? 20 dias depois, chega na Assembleia, vetos. Não aceito isso, não concordo com isso, não concordo com os vetos, como é que é? Participou da conversa, participou do acordo e agora apresenta questionamentos. Como que o combinado não é caro, né? Combinado não é caro. O que é que a Assembleia fez? Derrotou os vetos. Derrubou os vetos do governador. Por 20 votos dos 20 deputados presentes, inclusive do presidente da Casa. Por unanimidade, a Assembleia disse, não, aquilo que nós combinamos está valendo. Portanto, nada de vetos. E aí teve desdobramentos políticos. Aí os acontecimentos são aqueles que mais nos preocupam. Veio o episódio do Diário Oficial Extra, publicado 2 horas da tarde de uma quinta-feira, demitindo 340 cargos comissionados. Uma semana depois, teve outro Diário Oficial Extra, numa sexta-feira, 10 horas da noite,
mandando de volta os 340 comissionados. Só que entre a publicação da quinta e o retorno da sexta, houveram muitas conversas. Muitos foram chamados no confessionário. E de repente, depois dessas conversas e de reuniões no confessionário do Poder Executivo, aparece uma novidade que é uma verdadeira, eu chamei e continuo chamando, contrabando legislativo, que foi uma operação chamada Operação Lázaro. Operação Lázaro, né? Que você pegou o morto e ressuscitou fora de época. E aí a Assembleia aprova a Operação Lázaro. Aí a Assembleia vai discutir o assunto e ontem, por maioria, se aprovou uma inconstitucionalidade. E isso gera, digamos, um problema muito grave. E é inconstitucional por quê? Ela é inconstitucional porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias é a única lei temporária. Todo ano o governo tem que mandar uma LDO para casa. Por quê? Para dizer qual é a regra para os poderes fazerem o seu orçamento. Todos os anos. E tem um prazo para ser obedecido. Tem né? data para entrar 15 de maio. E a Constituição ainda diz, 60 dias depois tem que estar aprovada, promulgada. Por que tem que ter data para entrar e data para promulgar? Porque senão os poderes não têm a regra para poder mandar a sua proposta orçamentária. Exatamente. Agora, tem um detalhe aqui, deputado, que eu estou aqui com a mensagem do governador Werles Rocha, do vice-governador, que ele diz o seguinte, ele classifica como a redação como uma interpretação imprecisa de um determinado trecho dessa lei. O que você classificaria essa fala do... A interpretação imprecisa foi justamente o que fizeram ao mandar um projeto de lei depois do jogo começado na discussão do orçamento. O que o governo fez foi assim, começou o jogo, ele disse, para o jogo, que agora vou mudar a regra do jogo. Quando tentou alterar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, depois que o orçamento já tinha sido dado entrada na casa, você imagina. O Poder Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas do Estado e a Assembleia mandaram as suas propostas para o Executivo de orçamento baseado naquilo que tinha sido pactuado. Aí o governo manda o orçamento para a Assembleia, junto com o PPA. Aí lá pela Assembleia mandou a lei e diz, não, agora vou mudar a regra e vocês agora vão ter que refazer tudo o que fizeram. Isso não existe em canto nenhum do mundo. Agora, o Executivo argumenta que fez essas mudanças, inclusive acionou a própria Procuradoria-Geral do Estado, com a referência de uma orientação do governo federal para colocar regramentos para que se possa impedir o aumento de despesa. Olha, o Poder Executivo é signatário do plano, do programa de ajuste fiscal do governo federal. Inclusive foi o governador Tião Viana que... O governador Tião Viana, inclusive, foi quem assinou, porque quem não assinasse o programa de ajuste fiscal sequer tinha acesso aos financiamentos de BNDES, Caixa Econômica, etc, etc. Mas nunca foi preciso botar isso na LDO. Mesmo no último ano do ex-governador Tião Viana, ele não mandou na LDO dele o termo que foi apresentado agora. Nós rejeitamos isso. Sabe por quê? Porque o Executivo é muito engraçado. Ele quer ter a maior parte do orçamento, e tem que ter mesmo. Ele assina um plano de ajuste fiscal com o governo federal. Na hora de gastar, ele gasta como quer. E depois barganha. Mas não, mas na hora que ele tem um problema de excesso, de ultrapassar o teto dos gastos, por exemplo, na hora de se adequar a esse programa de ajuste fiscal, ele quer distribuir a conta com os outros poderes. Quer dizer, na hora de receber recursos a mais, como o do pré-sal, ele não quer repartir essa conta dentro das regras da LDO, com os demais poderes e instituições. Mas na hora de repartir o prejuízo, ele diz, não, esse prejuízo aqui não é só meu. É seu, é dele, é do fulano. Essa é a polêmica. Os mais desconfiados colocam na fatura dessa distribuição da verba do pré-sal, na verdade, o grande pano de fundo no entorno dessa polêmica da LDO. Faz sentido? Faz sentido. Porque foi quando o Senado da República aprovou pela primeira vez uma regra
para fazer a repartição dos recursos do pré-sal, que depois foi para a Câmara. A Câmara alterou, inclusive, os critérios e voltou para o Senado, que começou esse zum de querer mudar a LDO. Portanto, é uma proposta, além de inconstitucional, oportunista, avarenta, de querer suprimir do conjunto dos poderes algo que é de direito aos poderes. Não estou falando da Assembleia, eu estou falando aqui de defensoria pública, advogado dos pobres que precisa de recursos para poder ter defensor público em todos os municípios. Mas estamos falando aqui de fortalecer o judiciário para que ele possa funcionar e julgar os processos que interessam aos mais pobres. O Ministério Público também? O Ministério Público para poder atuar como fiscal da lei e defensor da cidadania no conjunto do Estado. Nós estamos falando disso. Estão suprimindo isso. Aliás, suprimiram isso. O Poder Legislativo ontem cometeu quase que um suicídio. Um suicídio político. Porque é o seguinte, a Assembleia é mediadora dos conflitos. Ela virou, digamos, a grande promotora de um acordo político, a fiadora do acordo político. Ganhou, ao final do primeiro semestre, ganhou envergadura, disse, olha, o Poder Legislativo foi quem conseguiu um grande acordo sem, digamos assim, brigar com ninguém, só na base da pactuação em torno de um tema polêmico. Mas teve até parlamentar... Aí, o que a Assembleia fez ontem? Pegou o acordo que ela construiu e rasgou o acordo. Mas teve parlamentar que estava na oposição, no grupo de independência, que migrou. E aí? São esses milagres de última hora que a gente acha muito esquisito. Mas acontece. Eu respeito o posicionamento político de cada deputado. Quem quiser apoiar o governo, apoia. Quem quiser ser independente, seja. Quem quiser integrar a oposição, que seja. Mas a gente tem que ser transparente nas coisas. A Assembleia não pode, em nenhum momento, deixar de cumprir o seu papel de mediadora dos conflitos. E olha que a nossa postura não é uma postura de arrogância, não é uma postura do quanto pior melhor, não. No meio dessa polêmica, eu fui para a tribuna da Assembleia e, modéstia à parte, acho que fiz a maior e mais fundamentada defesa do empréstimo que o governo tem interesse. E eu não precisei me reunir com o governador, eu não precisei frequentar o confessionário da Casa Civil para poder dar esse voto, não. Porque quando é para ser investimento para o Estado, eu sou a favor dos investimentos para o Estado. Até porque vocês também têm sempre se fundamentado no regimento interno. Quem se fundamenta no regimento interno está cumprindo as regras. Agora, tem um problema bem concreto para aproximar o debate a respeito da LDO para as pessoas, que em relação, por exemplo, à emenda proposta pelo deputado Daniel Zen. Olha, aquela emenda foi reveladora. Aquela emenda... Explica a emenda para a gente. Ela corta, ela rasga o véu. O que é que o deputado Daniel Zen propôs para o nosso leigo? O governador, segunda-feira, foi na rádio e deu uma entrevista dizendo que tinha encomendado um estudo para a sua equipe econômica, a Secretaria da Fazenda, sobre desoneração, pelo menos para os mais pobres, de parte do ICMS cobrado da taxa de energia, para diminuir a conta da luz. Muito bem. O que é que o deputado Daniel Zen propôs? Olha, nós estamos discutindo a LDO. Nada que não esteja previsto na LDO, portanto, você tinha que prever renúncia fiscal na lei para que, se houver a decisão de redução do ICMS, isso pudesse ser aplicado na lei. O que é que fez o líder do governo e a bancada do governo? Votou contra. Quer dizer, o que o governador falou no rádio, eles negaram numa sala de reuniões das comissões. Isso é algo inexplicável. Eu não me lembro de outro atropelo desse... Inexplicável. No parlamento. Inexplicável. É por isso que nós não gostamos de judicializar as questões da política. Mas como houve uma agressão à Constituição e houve uma agressão ao regimento interno, nós vamos bater nas portas da Justiça para pedir a ilegalidade desse ato cometido pela maioria do plenário da Assembleia Legislativa. Tem prazo. Aliás, não tem prazo. Nós é que queremos apressar o máximo possível isso para poder ter uma decisão o mais rápido possível, porque é muito importante que todos os poderes e órgãos saibam qual é a regra que vai valer para fazer o orçamento. Nesse sentido, assim que for publicado a promulgação da lei,
que é feita pelo governador no Diário Oficial do Estado, nós vamos, na sequência, fazer o ajuizamento da nossa ação. O fato é que, como o governo vai funcionar no próximo ano, isso ainda está por se saber ainda. Está em aberto. Está em aberto. Até esse momento, qual é a regra? A regra está em disputa agora. Já foi na disputa política, agora vamos já para foi a a disputa legislativa, agora vai para a disputa judicial. Acho que ficou bem explicado, pelo menos houve um esforço aqui para tentar ser o mais didático possível. Quero agradecer a tua vinda aqui, Edivaldo, ao Gazeta Entrevista mais uma vez. Eu que te agradeço pela oportunidade. Cada vez que a gente vem aqui, a gente conversa com grande parte do povo acreano. Obrigado, Edivaldo, mais uma vez. Nós voltamos logo após o intervalo, falando a respeito de emprego.